Penso que nunca poderemos ter paz com a minha família a não ser que a verdade seja revelada. Numa tranquila noite de terça-feira em Montecito, o bairro está tranquilo. Os ricos e famosos estão escondidos nas suas mansões. Mas dentro de uma casa em particular, algo assustador está a acontecer. O príncipe Harry é encontrado inconsciente no chão da casa de banho. A sua equipe de segurança chamou os paramédicos, que chegaram rapidamente ao local. Mas o mais chocante é que a sua mulher, Meghan Markle, já não está em lado nenhum. O que aconteceu realmente naquela noite? E como é que um príncipe foi parar a uma situação tão perigosa? Continue a acompanhar porque esta história vai mudar completamente a forma como vê a família Sussex para sempre. A noite em que tudo mudou. A chamada de emergência chegou às 23h47. Uma voz frenética relatou um homem inconsciente numa propriedade de luxo em Montecito. O que o atendente não sabia era que se tratava do príncipe Harry, e a situação era muito pior do que qualquer um imaginava. David Langdown, o guarda-costas de longa data de Harry, estava a fazer a sua verificação de segurança de rotina quando descobriu algo que o iria perseguir para sempre. O antigo oficial da Scotland Yard, que protegeu Harry durante mais de uma década, encontrou o príncipe desmaiado na casa de banho da suíte principal. E Harry mal respirava. Langdown ligou imediatamente para o 911, mas fontes próximas da situação revelam que também fez outra chamada. Contactou a linha de emergência do palácio, um número reservado para as crises reais mais graves. Em poucos minutos, os telefones tocavam em Londres, e a máquina real de controle de danos já estava em ação. Os paramédicos que chegaram ao local terão encontrado provas de que não se tratava de uma simples emergência médica. Segundo relatos de fontes internas, havia sinais claros de abuso de substâncias. Garrafas vazias, resíduos de pó branco e apetrechos para drogas estavam espalhados pela casa de banho. Harry teve de receber assistência de emergência, apenas para estabilizar os sinais vitais, antes de ser levado de urgência para o hospital. Entretanto, Meghan Markle foi fotografada na exclusiva casa de Soho, a rir e a conviver com amigos. Foi vista a beber cocktails e a posar para fotos, completamente alheia. Ou pelo menos parecia. Ao que o marido lutava pela vida a poucos quilômetros de distância. No momento em que a ambulância de Harry deixou a propriedade, algo de estranho começou a acontecer. As fontes dos meios de comunicação social, que normalmente se intrometeriam em qualquer emergência real, permaneceram em completo silêncio. Nenhum paparazzi apareceu no hospital. Nenhum repórter pediu comentários. Era como se todo o incidente tivesse sido apagado da realidade. Não foi um acidente. Fontes do palácio revelaram que, poucas horas após a hospitalização de Harry, uma equipe de gestores de crise, advogados e especialistas em comunicação social foi enviada de Londres. O trabalho deles era garantir que esta história nunca viesse à tona. O rei Carlos foi notificado pessoalmente sobre a condição do filho, mas em vez de se apressar a ajudar Harry, o palácio concentrou-se em conter a situação. Contactaram os principais órgãos de comunicação social, relembrando-os dos acordos relativos à privacidade real. Contactaram a equipe do hospital, garantindo a assinatura de acordos de confidencialidade rigorosos. Chegaram mesmo a monitorizar as redes sociais para detectar qualquer menção a ambulâncias ou serviços de emergência na região de Montecito. A verdade é que esta não foi a primeira vez que tiveram de limpar a confusão de Harry. Durante anos, a família real lidou discretamente com os problemas de abuso de substâncias de Harry. Desde a sua adolescência turbulenta até o serviço militar, houve incidente após incidente que exigiu uma gestão cuidadosa. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, a vida de Harry estava mesmo em perigo. A DRA, Sarah Mitchell, especialista em toxicodependência que já tratou vários clientes de renome, explica que o que Harry vivenciou parece uma situação clássica de overdose. A combinação de álcool e drogas pode causar depressão respiratória, em que o corpo simplesmente deixa de respirar, sem intervenção médica imediata. Pode ser fatal em poucos minutos. Mas para compreendermos como Harry acabou por lutar pela vida, precisamos de voltar ao ponto em que tudo começou. O padrão de destruição. A sua luta contra as substâncias começou décadas antes, mesmo debaixo do nariz da família real. Já em 2002, quando Harry tinha apenas 17 anos, já existiam rumores sobre as suas experiências com drogas. Os funcionários do palácio relataram ter encontrado cannabis no seu quarto na Highgrove House. Em vez de abordar o problema diretamente, o príncipe Carlos terá contratado conselheiros privados e tentado resolver tudo internamente. Mas a situação só piorou. Os amigos de Harry dessa época descrevem um jovem que estava claramente a lutar com a perda da mãe, mas não tinha formas saudáveis de lidar com a situação.
desaparecia durante dias, aparecendo em festas completamente descontrolado. Cervez terá cheirado vodka pelo nariz numa reunião privada, uma prática perigosa que o poderia ter matado instantaneamente. Os anos militares deveriam ter sido a salvação de Harry, mas apenas mascararam o problema. Durante o seu tempo no exército, o consumo de drogas por Harry teria continuado, mas era cuidadosamente controlado pelos funcionários do palácio. Fontes afirmam que, sempre que eram agendados testes antidoping surpresa, Harry era misteriosamente enviado para exercícios de treino ou missões no estrangeiro. Nas poucas vezes em que não conseguiu evitar os testes, os resultados foram ocultados ou as amostras, de alguma forma, comprometidas. Um incidente particularmente chocante ocorreu em 2008, durante a sua missão no Afeganistão. Harry terá sido encontrado inconsciente no seu alojamento após misturar analgésicos prescritos com álcool. O relatório oficial afirmava que tinha sofrido uma intoxicação alimentar, mas a equipe médica no local conta uma versão diferente. Descrevem ter encontrado Harry num estado consistente com overdose de drogas, exigindo intervenção médica imediata. As infames fotos de Harry nu, a jogar bilhar em 2012, mostravam um estilo de vida festeiro, mas não revelavam a extensão total do seu abuso de substâncias. Pessoas presentes nesse fim de semana descrevem um homem que consumia quantidades perigosas de álcool e drogas. Terá desmaiado várias vezes e teve de ser reanimado pelos funcionários do hotel. O mais perturbador é que, em vez de procurar ajuda profissional para Harry, o palácio concentrou-se em gerir a narrativa mediática. Distorceram a história como se fosse um jovem príncipe a desabafar, retratando-a como uma diversão inofensiva em vez do pedido de ajuda que realmente era. Meghan Markle entra em cena. Quando Meghan entrou na vida de Harry, em 2016, muitos esperavam que fosse uma influência estabilizadora. Apresentava-se como uma pessoa preocupada com a saúde, focada no bem-estar e na defesa da saúde mental. Mas, de acordo com fontes próximas do casal, a realidade era bem diferente. Em vez de ajudar Harry a superar os seus vícios, Meghan tornou-se alegadamente parte do problema. As pessoas que a conheciam antes dos seus dias na realeza descreveram alguém que não era estranha ao consumo recreativo de drogas. No seu primeiro casamento na Jamaica, os convidados relataram que ela enrolava pessoalmente cigarros de cannabis e colocava-os em sacos de presentes, colocando os viajantes internacionais em risco de graves problemas legais. A mãe de Meghan, Doria, também tinha ligações à cena underground da Califórnia. Embora estes laços nunca tenham sido totalmente investigados, levantaram questões sobre onde Harry poderia ter obtido os seus mantimentos. Algumas fontes sugerem que as ligações familiares de Meghan facilitaram o acesso de Harry a substâncias perigosas. Mas a alegação mais perturbadora é que Meghan pode ter usado o vício de Harry para o controlar. Os especialistas em toxicodependência explicam que, quando alguém é dependente de substâncias, torna-se extremamente vulnerável à manipulação. A pessoa que controla o seu acesso às drogas controla essencialmente toda a sua vida. Várias fontes próximas da família Sussex sugerem que Meghan usou esta dinâmica para manter Harry isolado da família e completamente dependente dela. Isso explicaria por que é que o abuso de substâncias de Harry pareceu piorar após o casamento, e não melhorar. Em vez de apoiar a sua recuperação, Meghan terá permitido o seu comportamento destrutivo, ao mesmo tempo que se apresentava como vítima de racismo real e assédio mediático. A mudança para a Califórnia deveria ser um recomeço para Harry e Meghan. Num vídeo publicado na sua página real de Sussex no Instagram, o príncipe Harry acaba de falar publicamente sobre a decisão dele e da sua mulher, Meghan, de deixarem as suas vidas reais para trás. Falaram sobre saúde mental, sobre cura e sobre construir uma vida melhor para os seus filhos. Mas, por detrás da imagem pública cuidadosamente construída, as coisas estavam a desmoronar-se. O abuso de substâncias de Harry aumentou drasticamente após ter deixado a família real. Sem a gestão e a proteção cuidadosas do palácio, o seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Os vizinhos em Montecito relataram ter visto veículos de emergência na casa de Sussex em diversas ocasiões, embora estes incidentes nunca tenham sido noticiados pelos meios de comunicação social. A noite em que Harry foi encontrado inconsciente foi o culminar de meses de comportamentos perigosos. Fontes descrevem um homem que consumia álcool de manhã à noite, misturava medicamentos prescritos com substâncias ilícitas e apresentava claros sinais de colapso mental. O que torna a situação ainda mais trágica é que Harry andava a pedir ajuda,
Nos últimos meses, Harry terá contactado velhos amigos e até alguns familiares, manifestando o seu desejo de se livrar do vício. Falou sobre se sentir preso, sobre querer ser um pai melhor para os filhos e sobre sentir saudades da vida anterior. Mas, sempre que tentava recuperar, algo atrapalhava o seu progresso. Algumas pessoas próximas da situação acreditam que Meghan estava a sabotar as tentativas de recuperação de Harry. Descrevem incidentes em que ela introduzia álcool ou drogas precisamente quando Harry tentava manter-se sóbrio, ou em que criava situações dramáticas que desencadeavam o seu consumo de substâncias. O que aconteceu no hospital naquela noite revelou o quão perto Harry esteve de perder tudo. A admissão hospitalar que mudou tudo. Quando Harry foi levado de urgência para as urgências naquela noite de outubro, os médicos encontraram o seu organismo inundado com uma combinação perigosa de substâncias. Segundo fontes médicas, tinha consumido álcool, cocaína, analgésicos prescritas e possivelmente outras drogas. O seu nível de álcool no sangue estava quase 3 vezes acima do limite legal e a sua frequência cardíaca estava perigosamente baixa. A equipa médica trabalhou durante horas para estabilizá-lo. Tiveram de usar medicamentos de emergência para contrariar as interações medicamentosas e prevenir a falência de órgãos. Durante várias horas, não ficou claro se Harry sobreviveria àquela noite. Durante esta luta de vida ou morte, Meghan permaneceu no seu clube exclusivo, publicando fotografias nas redes sociais e agindo como se nada estivesse errado. Só chegou ao hospital quase 6 horas após o internamento de Harry e, quando apareceu, as testemunhas descreveram o seu comportamento como frio e calculista. Em vez de preocupado, a resposta do palácio foi rápida e brutal. Poucas horas após a hospitalização de Harry, uma equipa de advogados reais e especialistas em relações públicas chegou à Califórnia. They immediately began damage control, ensuring that hospital staff signed strict confidentiality agreements and that any potential witnesses were contacted and warned about speaking to the media. King Charles was reportedly furious, not just about Harry's condition, but about the potential scandal. The royal family had spent years protecting Harry from the consequences of his actions, and now his behavior was threatening to destroy the monarchy's reputation. Harry spent 3 days in the hospital, officially being treated for exhaustion and dehydration. The real story was much more serious. He had suffered minor organ damage from the drug overdose and required intensive medical monitoring to ensure his recovery. During his hospital stay, Harry reportedly had moments of clarity where he realized how close he had come to death. He spoke about wanting to change his life, about getting clean, about being a better father. But these moments were brief, and the addiction quickly reasserted its hold on him. Meghan's behavior during this period was particularly troubling. Instead of staying by Harry's side, she was seen at multiple social events, networking with potential business partners and working on her public image. She gave interviews about mental health awareness while her husband was literally fighting for his life. The most shocking revelation came from Harry himself. During one of his lucid moments in the hospital, Harry reportedly admitted to a nurse that he felt like he was being poisoned. He said he couldn't understand why he felt so terrible all the time, why he couldn't think clearly, why he felt like he was losing his mind. The nurse, bound by confidentiality, couldn't report what Harry had said, but the implications were terrifying. Was Harry's substance abuse entirely self-inflicted, or was someone else involved? The question haunted the medical staff who treated him and continues to be whispered about in royal circles. The return home and continued decline. When Harry was finally released from the hospital, he returned to a home that had been thoroughly cleaned and sanitized. Any evidence of drug use had been removed, and the house looked like a normal family residence. But the problems that had nearly killed him were still there, just better hidden. Meghan immediately began controlling Harry's access to information and people. She limited his contact with friends and family, monitored his phone calls, and made sure he was never alone with anyone who might encourage him to seek help. She presented this as protective behavior, but addiction specialists recognized it as classic enabling and control tactics. The palace's silence became deafening. Despite Harry's near-death experience, the royal family made no public statements about his condition or recovery. There were no visits from family members, no expressions of concern, no offers of support. The message was clear: Harry was on his own. Este abandono pode ter sido o último prego no caixão da relação de Harry com a sua família. Sempre se sentiram estranhos, mas agora era mesmo. O seu abuso de substâncias tornara-se demasiado perigoso e público para o palácio conseguir lidar. Então, simplesmente isolaram-no,
No meio de todo este caos, uma pessoa manteve-se constante na vida de Harry. O seu guarda-costas, David Langdown. O antigo oficial da Scotland Yard viu Harry nos seus melhores e piores momentos. Protegeu-o de ameaças externas e agora via-se a tentar proteger Harry de si próprio. Langdown esteve com Harry durante mais de 15 anos, desde a sua turbulenta adolescência, passando pelo serviço militar e chegando à vida de casado. Tinha discretamente resolvido inúmeras confusões, evitado inúmeros escândalos e mantido sempre a sua discrição profissional. Mas encontrar Harry inconsciente naquela noite abalou-o profundamente. Fontes próximas de Langdown descrevem um homem profundamente dividido entre a sua lealdade para com Harry e o seu dever de o proteger. Observou a condição de Harry a deteriorar-se ao longo dos meses, reparou nos sinais de alerta e até sugeriu discretamente que Harry procurasse ajuda profissional. Mas o seu papel de guarda-costas impedia-o de forçar a situação. A noite em que encontrou Harry inconsciente, contou Langdown mais tarde a amigos. Foi o pior momento da sua carreira. Já tinha presenciado combate, enfrentado terroristas abatidos e lidado inúmeras vezes com situações de risco de vida, mas nada o tinha preparado para a possibilidade de que o homem que jurara proteger pudesse morrer pelas suas próprias ações. O raciocínio rápido e a resposta imediata de Langdown salvaram a vida de Harry. O seu conhecimento de primeiros socorros, a sua calma sob pressão e a sua capacidade de coordenação com os serviços de emergência fizeram com que Harry recebesse ajuda minutos após ter sido encontrado. Sem a intervenção de Langdown, Harry teria provavelmente morrido nessa noite. Mas mesmo com a dedicação do seu guarda-costas, os problemas de Harry estavam longe de terminar. Nos meses seguintes à hospitalização de Harry, o seu estado de saúde continuou a deteriorar-se. Apesar da experiência de quase morte, não conseguiu superar os seus vícios. Fontes descrevem um homem cada vez mais paranoico, isolado e dependente de substâncias para funcionar. O controle de Meghan sobre Harry só se intensificou. Ela terá contratado seguranças adicionais, não para proteger Harry de ameaças externas, mas para monitorizar o seu comportamento e impedi-lo de procurar ajuda. Ela controla a medicação dele, o seu acesso ao dinheiro e o seu contato com o mundo exterior. As aparições públicas do casal têm vindo a ser cada vez mais raras e, quando aparecem juntos, Harry parece frequentemente indisposto. O seu peso oscilou drasticamente. A sua fala, por vezes, torna-se arrastada e parece confuso ou desorientado. Estes sinais são consistentes com o abuso contínuo de substâncias e possível uso indevido de medicamentos. A resposta da família real à crise de saúde de Harry tem sido notavelmente fria e calculada. Apesar da sua experiência de quase morte, não houve qualquer manifestação pública de preocupação por parte do rei Carlos, do príncipe William ou de qualquer outro membro da família. A posição oficial do palácio parece ser a de que Harry já não é responsabilidade deles. Este abandono é particularmente impressionante, dado o historial da família real de proteger Harry das consequências. Durante décadas, encobriram os seus erros, geriram os seus escândalos e protegeram a sua reputação. Mas o seu abuso de substâncias e o potencial de exposição pública aparentemente ultrapassaram uma linha que não estão dispostos a ultrapassar. Fontes do palácio sugerem que a família real vê Harry como um fardo com o qual já não podem suportar. O seu comportamento imprevisível, o seu potencial para colapsos públicos e a sua associação com Meghan tornaram-no demasiado perigoso para ser sustentado. Aparentemente, decidiram que é melhor cortá-lo completamente do que arriscar ainda mais danos para a monarquia. Esta decisão terá devastado Harry, que, apesar do seu comportamento rebelde, sempre procurou a aprovação e o amor da família. A percepção de que o tinham abandonado de facto só aprofundou a sua espiral de vício e desespero. Um dos aspectos mais perturbadores da situação de Harry é a completa cooperação dos mídia para encobrir, apesar dos inúmeros incidentes, internamentos hospitalares e sinais evidentes de abuso de substâncias. A imprensa manteve-se em grande parte em silêncio sobre a real condição de Harry. Este silêncio é particularmente impressionante, dado o habitual apetite dos mídia por escândalos reais. Os mesmos veículos que dissecam cada detalhe da vida real, de alguma forma, ignoraram uma das crises de saúde mais graves da história real recente. Este apagão mediático teve consequências graves. Sem escrutínio público, a condição de Harry deteriorou-se sem intervenção. As pessoas que o poderiam ajudar desconhecem a extensão total dos seus problemas. E a pressão pública que poderia ter forçado uma ação tem estado ausente. A história do príncipe Harry está longe de terminar.
mas a direção que está a tomar é profundamente perturbadora. De um amado membro da realeza a um homem que luta pela vida contra o vício. A sua viagem mostra-nos o impacto devastador do trauma não tratado e a importância de sistemas de apoio reais. A questão que se mantém é se alguém intervirá para ajudar Harry antes que seja tarde demais. Ou se assistiremos à lenta destruição de um príncipe que nunca recebeu a ajuda de que tanto necessitava. Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo.